câmeras de segurança. E o que ela fez? Convidou eles de volta pro museu e deu de presente uma visita guiada. Ela disse pra eles não se preocuparem porque ela sabia que tinha sido um acidente. E uma semana depois do que aconteceu, o Ariel voltou até o museu pra ver o processo do vaso sendo restaurado. Isso recuperou minha fé na humanidade. Esse aqui é um truque psicológico pra descobrir o que seus amigos realmente pensam de você. Isso pode arruinar algumas amizades ou relacionamentos e eu não me responsabilizo. O que você vai fazer é perguntar pra pessoa o que você pensa sobre mim. Mas calma, porque não termina aí. Você provavelmente vai receber uma resposta positiva, mas meio básica e rasa. Do tipo, você é tão gentil, legal, engraçado. Agora que o negócio pega. Você vai perguntar pra pessoa, tá, mas o que me faz ser tão legal, divertido? Isso vai forçar a pessoa a ir mais fundo. O nível de profundidade dessa próxima resposta vai revelar o quanto essa pessoa realmente pensou sobre você. Mas, se a pessoa começar a ter dificuldade pra responder essa parte, isso pode significar que a pessoa te vê de uma maneira mais superficial ou não gosta de você de verdade e não acha todas essas coisas. Boa sorte! Manda esse vídeo pra pessoa depois. Esses prisioneiros são obrigados a jogar videogame 12 horas por dia. Em 2011, na China, alguns prisioneiros precisavam fazer trabalhos manuais como parte da sua pena. Só que além desse trabalho, eles começaram a ser obrigados a jogar World of Warcraft 12 horas por dia depois dos seus turnos. O motivo era porque na época esses jogos eram extremamente populares. E vender as moedas que você conseguia jogando era extremamente lucrativo. Você conseguiria ganhar R$ 25 por hora só caminhando pelo jogo e fazendo algumas tarefas. Isso era até mais lucrativo do que o trabalho manual que eles faziam durante o dia. 300 prisioneiros então começaram a jogar esses jogos 12 horas por dia, para conseguir moedas que as prisões então podiam vender e conseguir dinheiro. Existem relatos de que guardas ganhavam cerca de R$ 5.000 por dia explorando o trabalho desses prisioneiros. Mas quando o jogo perdeu a popularidade, eles tiveram que voltar para o trabalho manual normal. Um bebê resolveu o maior erro da história do cinema. Em 1998, a tecnologia da animação 3D ainda era muito nova. E armazenar arquivos em nuvens ainda não existia. Por isso, para usar cada arquivo digital das animações, eles precisavam usar cópias físicas comunitárias que ficavam em HDs enormes. E funcionava bem. Menos quando isso acontecia. Enquanto fazia uma limpeza geral nos arquivos do estúdio, uma pessoa esqueceu de selecionar quais arquivos queria apagar e acabou apagando todos. 90% do filme que estava pronto foi apagado. A equipe já tinha aceitado que ia ter que fazer o filme do zero, até que a supervisora do filme lembrou que ela estava fazendo home office porque estava grávida. E por isso ela tinha um backup do filme inteiro na casa dela. E só por causa desse bebê a gente tem Toy Story 2 hoje. No Japão existe um fenômeno que chama hora extra fingida. Por exemplo, imagina que você terminou de trabalhar às 6 horas da tarde. Você foi super produtivo e conseguiu terminar tudo que você precisava fazer sem hora extra. Aí você arruma suas coisas pra ir embora, mas quando você vê seu chefe, ele ainda tá trabalhando. Nessa situação, as pessoas japonesas, ao invés de ir embora, começam a fingir que estão trabalhando, mesmo que elas não tenham nada pra fazer. Então, se você tem planos de encontrar sua família, sua namorada, seus amigos, pode cancelar, mesmo que você não tenha nenhum trabalho pra fazer. Porque você só vai embora na hora que o seu chefe te liberar, ou quando ele terminar de trabalhar. As pessoas lá se sentem obrigadas a ficar no trabalho até a hora que os seus chefes vão embora. Isso é um fenômeno extremamente comum no Japão, já que o trabalho é extremamente valorizado. Muitas pessoas ficam até de madrugada no trabalho, mesmo sem nenhum trabalho pra fazer, fingindo que estão trabalhando, tentando passar o tempo. Pessoas que ganharam superpoderes depois de acidentes. Jason Paget odiava estudar e ia mal em todas as provas que ele fazia. Mas um dia, quando ele estava saindo de um karaokê, 2 homens roubaram ele muito violentamente. E ele acabou tendo um traumatismo craniano. Só que essa pancada na cabeça fez ele virar um gênio da matemática. E ele virou especialista em geometria fractal, coisa que ele nunca tinha ouvido falar antes. Quando Derek Amado tinha 39 anos, ele mergulhou numa piscina e acabou batendo a cabeça. Por isso, ele teve um traumatismo craniano que fez ele perder 35% da sua audição. Só que, com esse acidente, de um dia pro outro, ele aprendeu a tocar piano. Ele disse que começou a ver teclas preto e brancas na cabeça dele e que do nada sabia tocar o instrumento. Ben McMahon se envolveu num acidente de carro em 2015, ficando em coma por uma semana. E quando acordou, ele sabia falar chinês fluentemente, mesmo nunca tendo tido contato com a língua antes. O que aconteceria se você parasse de piscar? Depois de 20 segundos, os seus olhos já começariam a ficar secos, porque a gente pisca 20 vezes por minuto. Em só 50 segundos, eles já estariam completamente vermelhos. E em 1 minuto, você já estaria lacrimejando. Com 8 minutos, você já estaria com muita dor, com a visão borrada e começaria a bocejar para tentar hidratar os olhos. Com 1 hora, você não conseguiria mais mexer os olhos e sentiria dor como se estivesse sendo tatuado. Depois de 1 hora e 32 minutos, você oficialmente teria batido o recorde mundial. Só que depois de 4 horas, as coisas estariam tão borradas que você não conseguiria mais distinguir formatos. E depois de 12 horas, você estaria completamente cego, sem nenhuma chance de voltar atrás. Com 16 horas, você
teria insônia porque não conseguiria dormir com os olhos abertos. E depois de 3 dias, pela falta de sono, começaria a ter alucinações bem sérias. Sou só eu que tô piscando fora do piloto automático agora? Já tava de boa e chegou uma caixa que tinha o dobro do meu tamanho, e eu obviamente abri. Dentro dela tinha simplesmente um bolo e um convite que parecia de casamento. E até aí tudo bem, só que eu percebi que tinha mais. Gente, vieram algumas coisas pra personalizar o bolo, tá vendo? Eu escolhi a cor rosa e aqui tem algumas instruções. Então bora tentar personalizar esse bolo comigo? Eu decidi que ia fazer um patinho, porque não poderia ser muito difícil. E o que poderia dar errado, né? Eu juro que eu dei o meu melhor e o patinho até que ficou compreensível. Se você olhar, você pode entender que pelo menos é uma ave. Né? Eu acho que considerando quem é artista, ficou bem parecido com a referência. E aí chegou o momento esperado por todos, principalmente por mim, que é experimentar esse bolo. Eu escolhi a cabeça do pato e tava bem gostoso. Prime Video, além de fazer filme, sabe fazer bolo bem também. Casamentos Cruzados estreia dia 30 de janeiro, somente no Prime Video. Fatos científicos que parecem mentira, mas não são. O seu cérebro não sente dor. Ele processa a dor, mas não sente ela. Esse é um dos motivos pelos quais as pessoas algumas vezes fazem cirurgia no cérebro acordadas. Em média, você é mais alto no começo do dia e mais baixo no final do dia. Isso acontece pelo efeito da gravidade na cartilagem entre os seus ossos, que faz com que você fique um pouquinho mais baixo no final do dia. Os koalas têm impressões digitais quase idênticas aos dos humanos. A maioria das pessoas comuns não consegue nem identificar qual impressão digital é de um koala e qual é de um humano. É sério. Tenta. Acertou? Até num microscópio elas são idênticas. Tenta adivinhar qual planeta do nosso sistema solar é o mais quente. Você provavelmente disse Mercúrio, certo? Porque ele tá mais perto do Sol, deve ser o mais quente. Errado. É Vênus. Isso acontece porque a atmosfera dele é muito grossa e o calor não consegue sair. Simpsons prevendo o futuro. Os Simpsons previram o 11 de setembro 4 anos antes dele acontecer. No episódio 200, aparecia uma propaganda de ingressos para Nova York por $9. Só que o 9 se alinhou perfeitamente com as torres gêmeas, que ficaram parecendo um 11, dizendo 11 de setembro. Em 1999, os Simpsons previram que o Trump seria presidente dos Estados Unidos. Na época, isso era uma piada, porque ele era uma pessoa famosa. Mas em 2016 e 2025, a piada realmente virou verdade. Em 2012, os Simpsons previram a participação da Lady Gaga no intervalo do Super Bowl. Em 2017, ela fez uma apresentação surpreendentemente parecida com o que eles mostraram. As duas, inclusive, começavam com ela suspensa no ar. Por fim, em um episódio de 1990, Bart e a Lisa estavam pescando e pegam um peixe de 3 olhos perto de uma usina nuclear. E em 2011, um pescador argentino realmente fez a mesma coisa na vida real. Regras extremas que atores tiveram que seguir. Em Vingadores Ultimato, Tom Holland foi proibido de ver qualquer parte do roteiro que não fosse suas falas, porque ele tem um histórico de vazar o que não deveria. Em Harry Potter, todos os atores eram obrigados a ter notas boas na escola, e também era proibido ter encontros românticos com outros atores do projeto. Mas alguns atores burlaram essa regra. Pra fazer o Jon Snow em Game of Thrones, o Kit assinou um contrato que proibia ele de cortar o cabelo por anos, e ele ficou bem bravo quando descobriu que outros atores usavam peruca ao invés de fazer isso. Em O Farol, o diretor fez o Robert Pattinson beber água de poças no chão. Além disso, ele era deixado sentado na chuva por horas e foi embebedado pra interpretar o personagem. Por fim, o Evan Peters revelou que a série do Jeffrey Dahmer só tinha uma regra: ele não poderia demonstrar empatia pelo Dahmer de verdade, pra ter certeza que o público ia simpatizar com as vítimas e não com o criminoso. Segredos que restaurantes não querem que você saiba. Desculpa, veganos, mas os hambúrgueres vegetarianos muitas vezes são feitos na mesma grelha que os hambúrgueres de carne, o que significa que os óleos e sucos da carne podem acabar no seu hambúrguer. Os funcionários do drive-thru conseguem te ver enquanto você faz o pedido. Então não é só áudio. No Burger King, se você tiver indeciso entre batata frita e onion rings, tem como pedir metade, porque elas são basicamente o mesmo preço. Se você tiver que escolher entre pedir com uma pessoa ou com o totem, peça sempre com uma pessoa. Porque clientes, no geral, gastam 20% a mais quando pedem nos totens. Porque não se sentem tão apressados e acabam personalizando mais o lanche. Um hambúrguer do McDonald's ou Burger King contém carne de até 100 bois diferentes. E por fim, a máquina de sorvete do McDonald's provavelmente não tá quebrada. E sim, estão passando por um processo de limpeza avançado que pode durar até 4 horas. Fotos extremamente desconfortáveis. E eu duvido você ficar até o final. Essa pessoa abre todas as embalagens dela rasgando pelo meio. O círculo do controle de volume da Netflix não é centralizado com a linha. Eu literalmente nunca mais vou conseguir ver um filme em paz. Esse homem usou fone de ouvido desse jeito durante o voo inteiro. Essa pessoa que passou horas completando esse quebra-cabeça pra na hora de terminar ele perder a última peça. O jeito que essa pessoa corta o bolo. E essa aqui então, a tatuagem desse cara.
Pediram pra uma pessoa cortar o sanduíche em 3 pedaços e ela fez isso aqui. A única janela que é diferente das outras. Esse elevador. Essa boca de fogão. Não é possível. 2 mesas que poderiam muito bem se alinhar, mas a pessoa escolheu o caos. E se você conseguiu chegar até o fim desse vídeo, meus parabéns, porque você é vitorioso. Pessoas geniais que venceram o sistema. Em uma escola dos Estados Unidos, proibiram o uso de mochilas. A solução? Os estudantes começaram a usar literalmente qualquer coisa pra carregar os seus materiais escolares. Não só foi engraçado pra cara, mas também fez a escola voltar atrás. Em 2017, o torcedor turco Ali Damirkaya foi proibido de entrar no estádio por 1 ano. Mas, pra não deixar o seu time favorito sem apoio, ele alugou um guindaste